O imaginário das pessoas diante desse fato gerou muita polêmica na cidade de Cajazeiras, tanto na época, né, como você falou, em 2 de julho de 1975, e até hoje isso vem no imaginário das pessoas, querendo saber realmente como se deu e como aconteceu esse fato em plena ditadura militar, se tem ligação com a ditadura militar, se não tem, por que uma pessoa teria a intenção de matar um bispo da cidade de Cajazeiras, né? Qual era a intenção dessa pessoa, quem seria essa pessoa, por que faria isso? Então, isso fica no imaginário das pessoas, rendendo até hoje, né, essa polêmica. Mas o nosso documentário ele não tem a preocupação direta de esclarecer quem realmente colocou a bomba, né? Não é a nossa finalidade é trazer esses personagens novamente, para que as pessoas façam as ligações entre si, conheçam realmente, através de depoimento de pessoas como historiadores, familiares, pessoas que estavam na época, que na época escreveram sobre o assunto, pessoas que conviviam com o bispo, pessoas que conviviam com outras pessoas que estão sendo entrevistadas, e isso nos está sendo bastante prazeroso, no seguinte, que a gente está conhecendo várias histórias, né? Conhecendo pessoas que têm uns depoimentos muito lindos através, para falar dessas pessoas, né? Quem era Dom Zacarias no dia a dia dele, né? Quem é o Inácio Assis, né? E outras figuras que foram ditas como suspeitos desse atentado à bomba. Então, a nossa preocupação maior é trazer essas pessoas, mostrar essas pessoas como elas são, né? Através de depoimento de pessoas da época, familiares, como eu falei, para que as pessoas tirem a conclusão se realmente foram essas pessoas daqui da cidade de Cajazeiras que colocaram essa bomba dentro do Cine Apolo 11. Então, a nossa preocupação maior é fazer com que as pessoas conheçam essas figuras. Então, Janduí, as pessoas que assistirão a esse documentário, cada um vai tirar a sua conclusão. Dos vários depoimentos, das narrativas históricas, de historiadores, familiares, você conseguiu também depoimento de familiares, até do Dom Zacarias, é isso? A gente tem o depoimento de uma sobrinha dele, Dona Terezinha, uma pessoa bastante... que foi bastante feliz no depoimento em falar dele. Também temos o depoimento de Padre Gervásio. Tive a honra de inclusive conhecer. Na tela, a Tereza Moura, isso, né? Ela né? sobrinha do Dom Zacarias. Dom Zacarias, Padre Gervásio, que foi um prazer conhecer aquele homem, um homem de uma inteligência grandiosa, que desvenda várias coisas em relação a isso, e que fala de forma saudosa, né, do bispo de Dom Zacarias. Tivemos também o depoimento de alguns historiadores da época, né, e que na época escreveram sobre o fato, como Mariana Moura, né, como Chagas Amaro, o próprio Zé Antônio, né, pessoas essas que estão contribuindo, dando sua visão dentro dos fatos que ocorreram, né, pessoas que se preocuparam na época em fazer a parte jornalística, de mostrar realmente como os fatos aconteceram. Mariana, que na época atuava como jornalista, né? Isso. E que vivenciou esse período da ditadura, com efervescência, a militante política, é bom que se diga, Mariana sempre foi, e que vivenciou esse marco da história de Cajazeiras. Justamente. Mariana vem com depoimentos muito claros da época, realmente ela escreveu sobre o fato, né, ocorrido, e nos traz informação dentro da visão dela, né, de como ela viu no momento, escreveu no momento, no período, e agora também, como ela está trazendo essa visão dentro dos fatos. E a gente fica feliz, porque isso está repercutindo na cidade, né? A gente está feliz em abordar esse tema, né? É um tema bastante polêmico, é uma história que está dentro da história do Brasil, ligada diretamente, porque fazem essa ligação com a ditadura militar, né? E aí é preciso que a gente entenda esse fato, e é um fato bastante importante, que não pode passar em branco.
né? Nós cajazeirenses temos essa falha de não dar muita atenção aos casos, à nossa própria história, à nossa própria cultura. Isso é uma pena, porque a gente fica perdido no tempo, né? Perdido no espaço, e as pessoas estão aí ainda, né? Pessoas ainda com sequelas, ainda pessoas que estavam no dia do atentado, que a gente está dividindo o projeto em 3 etapas, né? E aí a primeira etapa foi de ouvir os jornalistas, os historiadores da época. Agora estamos ainda na parte de conclusão dos familiares e vamos abordar procurando também as pessoas que ainda existem, que ainda estão vivas e que foram vitimadas por esse caso. Janduí, vocês estão, claro que com algumas limitações, com muita dificuldade, porque embora tenha sido um marco na história dessa cidade, pouco se tem do atentado terrorista de 1975 aqui em Cajazeiras. É difícil para você que, claro, você já produziu outros documentários, mas tem sido difícil para você, ao mesmo tempo em que uma pessoa relata algo histórico, não ter imagens suficientes, vídeos, essas coisas do tipo que ajudam até mesmo na produção do documentário, né? Realmente é cansativo, porque você passa a buscar imagens que já não estão mais, como eu falei, nós cajazeirenses não damos muita atenção à nossa história e à nossa cultura, né? Tudo que vem acontecendo em Cajazeiras era para ser registrado, era para ser guardado, era para nós termos um acervo, né? Termos um museu que pudesse estar garimpando e juntando essas coisas, para justamente quando a gente for fazer um trabalho como esse, de pesquisa, né, profunda, a gente ter documentos ainda. Eu falei com o Cavalcante na época, o Cavalcante era fotógrafo, e eu vi ele dentro de uma filmagem que a Aguinaldo me emprestou, e eu fui procurar ele se ele ainda tinha imagem. Ele disse, não, porque antigamente a gente trabalhava com precária, a fotografia ainda era com um filmezinho e tal, então não houve da sociedade de Cajazeiras a preocupação de guardar, o cuidado de resguardar a história, justo, né, de zelar por esses documentos, né? E ele se faz necessário. Como é que a gente conta uma história e não dá veracidade a ela se a gente não tem documento para poder provar, né? Então só a palavra em si, ela é válida, mas um documento, um registro, uma foto, né, é de grande valia para dentro de um trabalho como esse que pede o documentário. Janduí, claro que se a gente for pensar aqui em 100%, quanto já foi concluído o documentário, porque está todo mundo na expectativa, né? Realmente, algumas pessoas perguntam na rua, e aí, como é que está a produção? Já terminou? Está em parte de finalização? Eu vou dizer que estamos em 30% somente desse trabalho. Ainda tem algumas pessoas para se ouvir, ainda tem muito documento para se garimpar, para buscar, para trazer como pesquisa. E aí eu faço até um apelo aqui. Algumas pessoas que tiverem algum registro da época, alguma foto de dentro do Cine Apolo 11, alguma coisa que traga registro desse fato acontecido, fotos de Dom Zacarias, fotos de Inácio Assis, do próprio padre Mr. Boys, né? E outros que fizeram parte dessa história, que foram citados, Bosco Barreto, né? Que possa trazer, que possa nos ajudar a contar a nossa história, né? A mostrar a nossa história para o Brasil e para o mundo, porque o audiovisual a gente sabe que tem um alcance enorme, né? Você já definiu se será um curta ou longa? Será um curta-metragem. Será um curta-metragem. Eu vou fazer dois trabalhos. Um de apresentação, onde a gente vai convidar todas as pessoas para ir assistirem, né? No local ainda que a gente vai definir. E um outro para a gente poder estar mostrando nessa história, né? Através de festivais, mostras de cultura, levando o nome de Cajazeiras, levando a história de Cajazeiras para que outras pastelas dos cinemas. Então, esse é o nosso trabalho, isso é a nossa vontade de poder estar fazendo e desenvolvendo esse trabalho para essa função. Janduí, inclusive a nossa produção conseguiu na internet uma foto, que inclusive está dentro do acervo, claro, desse feito histórico,
que eu acho que é uma das poucas que, do dia do acontecido, logo após a explosão da bomba, essa imagem aí eu acho que é emblemática, histórica, essa foto que mostra justamente o socorro às vítimas do atentado. Justamente, essa foto é uma foto que diz tudo do acontecido, né? Mostra realmente como foi o ocorrido. E eu nem conheço esse fotógrafo, não sei nem se ele está vivo ainda, não sei se tem esse registro ainda, se tem essa fotografia com qualidade, que a gente precisa desses documentos para dar uma qualidade melhor a ele, para trabalhar esses documentos, porque uma coisa é você colocar, ver ela pelo celular, uma coisa é você ver ela numa tela de cinema, né? Isso precisa de um trabalho, de uma análise, de um profissional que possa estar trabalhando uma fotografia como essa, para que a gente possa estar exibindo, né, um trabalho desse com qualidade. Então, a gente faz esse pedido a essas pessoas que tenham esse registro, que guardam esses registros, que nos ajudem. Você está ajudando a contar a nossa história, a levar essa história adiante, né? E aí vocês vão tirar as conclusões de vocês, mediante aos depoimentos que as pessoas vão dar. Vocês vão ligar, né, essa trama. Não é, como eu falei, não é a nossa preocupação direta, né, desvendar o segredo, o grande segredo de quem colocou a bomba do Apolo 11, se essa bomba realmente tinha o intuito de matar o bispo, né, Dom Zacarias, ou não, né? Tem gente que diz que a bomba foi até uma arquitetada pelo próprio bispo, né? Justamente. Para incriminar os comunistas da época. Isso, então assim, isso... Eu sei que o tema é bom, é polêmico, causa divisão, eu acho que está todo mundo na expectativa para saber e ouvir esses depoimentos, viu? Nos traz todas essas reflexões, nos traz essas reflexões diretamente ligadas justamente a isso. Será que foi o bispo? Será se foi Bosco Barreto? Será se foi Inácio Assis? O cientista, o cientista, né? Nós temos um depoimento de Ubiratã de Assis, que é sobrinho dele, e relata, fala dele, fala de Inácio Assis, como eu acho que ninguém conhece. Então ele traz esses relatos falando sobre ele, sobre a capacidade genial que ele tinha na época. Né? Pelo que eu já ouvi, era um verdadeiro gênio. Não só de explodir uma bomba à distância, com hora e data marcada, mas e de outros feitos. Teve experimentos realmente que mostravam essa genialidade dele. Uma bomba, ele fabricava uma bomba caseira, ele tinha sensor naquela, enfim, era um gênio, né? Era um gênio. Tem reportagem dele falando sobre ele nos jornais nacionais na época do Rio de Janeiro. Então a gente está trazendo essas informações, mostrando esses documentos, né? São coisas, eu acho que inéditas, que não foram mostradas ainda. E a gente pede justamente isso, a gente pede essas pessoas que têm essas informações, que guardam essas informações para si, que vamos compartilhar. Vamos compartilhar para a gente poder montar essa história e a gente poder contar essa história de uma forma bonita e de uma forma poética. Então, as pessoas podem aguardar até quando, Janduí? Essa expectativa, as pessoas devem ficar na expectativa. Quando é que você vai realmente concluir esse documentário? Então, nós tínhamos um prazo que seria até o mês de setembro, mas infelizmente não vai dar, por questão financeira, na verdade, né? A gente precisa de recursos, e eu vou estar andando nas empresas, pedindo patrocínio, né? Solicitando ajuda, apoio cultural, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho. É um trabalho que requer uma ajuda. Né? Uma dedicação exclusiva de uma equipe. Né? Porque assim, para se trabalhar um documento, para se restaurar um documento, não é todo mundo que faz isso. Então é preciso que a gente possa pagar a uma pessoa profissional para fazer esse tipo de trabalho. Nós estamos com incentivo do FUMIC, através da Secretaria de Cultura. Já um avanço muito grande. Houve seus atrasos, houve sim, né? Mas está caminhando, o FUMIC está funcionando. E através do FUMIC a gente já deu essa guinada, iniciou esse trabalho. E agora a gente vai precisar da ajuda dos nossos empresários que queiram ver sua logomarca, que queiram ver a sua arte ligada a um trabalho sério como esse, nas telas de cinema fora, nos estados de Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina. Onde tiver festival, a gente vai estar enviando o projeto, o filme, né? E aí sua logomarca vai estar sendo exibida e vai estar sendo valorizada, né? Quem valoriza a cultura também é valorizado.
Jando, eu quero agradecer e, ao mesmo tempo, lhe parabenizar por ter colocado um projeto como esse. Eu digo que é ousado. Poucas pessoas decidiram falar sobre o tema do atentado da bomba do Apolo 11. Então, eu lhe parabenizo e pedi também aos empresários de Cajazeiras que possam ajudar, né, para que esse documentário seja concluído e que sirva como base histórica para esse feito histórico, que ele possa ser levado até para as salas de aula, para a criançada, os jovens terem conhecimento de algo que marcou a história do Brasil em plena ditadura. Eu que agradeço, Zé Neto. Fico feliz, né, pelo convite e fico bastante lisonjeado pelo trabalho que você vem desenvolvendo, mostrando outros companheiros da cultura, trazendo para cá. Isso é muito bom, né? Isso é de uma ajuda enorme para a cultura. E a gente só tem a dar uma guinada enorme aí na produção cultural. Temos jovens que estão iniciando aí com produtoras como Beethoven, como Vanderlei, que estão trabalhando dia e noite. Dando sangue, né? Dando sangue para produzir, trazer grupos de teatro de fora, produzir os grupos de teatro da cidade, né? E a gente está querendo mostrar o que Cajazeiras tem. Nós temos histórias lindas que estão ficando no esquecimento. As pessoas estão morrendo, passando dessa para melhor e estão levando a nossa história. Então a gente precisa se ter uma responsabilidade maior para se trazer essas histórias à tona novamente e que a gente tenha esse registro para a prosperidade.